Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração e Enxergando a Alma. Sou Patrícia Ziane Benites, psicóloga e escritora, e hoje eu tô aqui no chalé da Praça 15 durante a Feira do Chalé, que acontece mensalmente em Porto Alegre, com Yara Alice, Ramos, que vai contar um pouquinho pra gente da trajetória dela dentro da literatura, falar um pouquinho sobre esse seu primeiro livro, Rufinho e seu amigo Chincão, para explicar como é que ela produziu isso, de onde veio a inspiração. Mas antes, eu convido vocês a curtirem, compartilharem esse canal. E também, quem está aqui chegando pela primeira vez, já aproveita, dá o cliquezinho aí, se inscreve, nos ajude a ampliar a divulgação e fomentar cada vez mais a questão da arte com promoção da vida, saúde mental e espiritualidade. Além de estar ajudando assim a mostrar quantas pessoas que escrevem e produzem arte. Tem muita gente produzindo. E isso é potência, resiliência. Então, Yara Alice, seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, Patrícia. Acho, Yara Alice, assim, nos conta um pouquinho sobre a tua caminhada, sobre como que tu chega até a literatura, até os escritos. Então, Patrícia, eu comecei desde cedo, gostei de ler, gostei de fazer anotar coisas aqui, coisas ali, algumas poesinhas, algumas frases, e sempre gostei da leitura, A vida me levou para um outro caminho, que foi ser lá profissional da área da beleza, e durante 30 anos eu fui essa profissional, depois de um determinado tempo, eu, com os filhos já casados, o outro foi para o exterior e a filha casou, e eu resolvi voltar à minha faculdade de letras, que eu tinha abandonado para deixar a vida fluir com a minha vida profissional ali. E eu voltei, e eu entrei, me formei em letras, e a literatura, como já tinha dentro de mim, eu fui me encantando cada vez mais com a escrita, A partir da minha formação, eu me coloquei ainda mais de frente com as histórias, com os livros, com a literatura, e aí foi fluindo mais aquela outra parte que tinha ficado guardada em mim, que era escrever, e que era anotar com mais profundidade as coisas que eu sentia. Então eu fiquei com esses guardados todos, e um determinado tempo da vida, agora até tão recente, aconteceu a pandemia, e infelizmente nessa pandemia também teve uma doença que me acometeu. Para eu não viver essa doença, de certa forma, eu me detive nas minhas escritas, e eu me detive nesse livro que foi saindo, que veio nascendo, e que eu fui dando asas a ele. Eu fui dando asas de uma forma como se eu estivesse naquele lugar, como se eu vivesse naquele lugar. Conheço sim o interior do Rio Grande do Sul, onde tem Rio Uruguai e tal, uma coisa de infância, Mas o que aconteceu? Nasceu o Rufinho inesperadamente na minha memória, e essa família, que é a família Rufino, e eu fui dando asas para essa história dessa família, e nasceu o Rufinho e seu amigo Chicão. Que bacana, Sabe, Annalise, que eu fico pensando assim, às vezes, as coisas da vida, a gente tem desejos, a gente gosta de coisas, mas a vida da gente vai nos levando por alguns caminhos, a gente precisa tomar algumas decisões. Verdade. Mas não é que a gente tenha perdido aquilo está ali dentro da gente, como uma potência. E aí a gente vai caminhando, e aí pode acontecer que em algum momento da nossa vida, a gente já tendo conseguido alcançar algumas coisas que eram necessárias para a gente traga à luz de novo coisas que estavam lá,
né? Que estão presentes na gente e que estavam no passado que talvez fosse distante em algum tempo, mas que volta num novo espaço. É verdade, foi isso que aconteceu comigo. Bem assim, eu comecei a escrever poesias também, né? E as poesias, elas começaram a vir com muita mais ênfase do que uma escrita assim de um conto, né, maior. As prosas poéticas também. Então eu me descobri nessa área, e é uma área assim que eu quero ter um prazer assim de me envolver ainda mais com ela, sabe? Conseguir assim ir mais adiante. Eu percebi, Patrícia, que a escrita, ela flui e ela te tira da vida, das coisas, dos acontecimentos, né? E antes da gente ter este conhecimento, que a gente vive assim na vida lá, na vida, num outro tipo de coisa que a gente faz e tal, muitas pessoas, inclusive, não só eu, não se atêm ou acham que não é capaz de escrever. Ah, não, imagina, não sou, né? Eu nunca me coloquei nesse lugar de não ser capaz. Eu acho que eu posso não estar perfeita, bem preparada, e tudo que isso a gente vai com o estudo, com a caminhada, com o aprendizado que a gente vai tirando dos encontros que a gente faz. Eu tenho muitos encontros literários, muito estudo literário, muitos grupos literários, e eu continuo fazendo sempre a educação continuada, né? Depois que eu me formei como professora, no caso, eu acho que a educação continuada começa então a fazer parte da minha vida. Eu não consigo ficar sem aprender alguma coisa nova, sem estudar, sem entender como é que é escrita a nossa língua, como é que se fala, como é que pode, o que não pode. É cheio de regras, né? Mas tem uma hora que eu penso, tem que largar um pouco das regras gramaticais e deixar fluir aquilo que está dentro daquele lado do escritor, daquela parte que tu quer colocar para fora. E depois então é o que eu faço. Depois então tu vai lá, tu consegue consertar algumas coisas, arrumar, ou às vezes até deixar assim, porque é assim que tu vai passar aquela emoção daquilo que tu estava sentindo ali na hora que veio aquela escrita. Às vezes, claro, cada pessoa tem o seu processo criativo, isso em tudo, literatura, na pintura, na música, né? Cada pessoa vai desenvolvendo o seu percurso, o seu jeito. Mas é muito importante isso também, da gente flexibilizar e sair das caixas, né? Muitas vezes a gente já teve conversas aqui no canal, hoje mesmo, né, nesse dia de gravação, onde a gente falou de sair da caixa, né? Então, às vezes, se a gente fica muito preocupado primeiro em organizar, em sistematizar, em formatar, a gente perde a essência. Perde conteúdo, né? Perde. Né? Então, quando a gente deixa vir aquilo que está lá na nossa profundeza, que é a nossa conexão, que a gente vai brotando, depois, se a gente precisar fazer algum ajuste, algum enquadre, é diferente porque ele tem aquela verdade. Sim, já está ali, né? Já está. Se a gente começa daquilo que é o final, muitas vezes, e que pode ser que algumas pessoas estão ok, né? Se sintam bem dentro disso, porque é o seu processo. Mas a gente precisa conhecer que processo que a gente tem, né? Como é que se dá isso? De que maneira eu me sinto bem colocando aquilo, né? Sim. Que é essa nossa verdade e que é bacana tu resgatar isso depois de um tempo na tua vida e que talvez hoje tu esteja fazendo, esteja te experimentando, te permitindo, né, fazer isso. A gente faz sem, assim, tipo assim, sem pensar no outro que vai criticar, ou que vai... Deixa a crítica chegar, porque daí, então, ela até vai te ajudar. Porque tu tá passando por um processo, então, de maturar aquilo ali, de crescer um pouco mais, de aprender, né, de aprendizado mesmo. E com isso tudo tu vai agregando ao teu conhecimento, né? E tu também tem a escola da vida ali, né? Tá junto com isso. E aí é isso, eu acredito, Patrícia, que é isso que eu acabei fazendo na minha vida, sabe? Eu tive, assim, um grande aprendizado, assim, na faculdade, claro. Até hoje eu tenho encontros com as minhas professoras que me formaram na literatura, hoje somos grandes amigas. E assim, elas são excelentes amigas e aprendo muito com elas, e nós
nos completamos assim quando nos encontramos para falar sobre uma obra, para falar sobre um escrito, sobre um texto, sobre um autor, né? E isso tem me dado bastante conhecimento, me entregado muita coisa. E aí eu sou a minha crítica também, né? Eu faço a minha crítica e, eu agora sei como é que eu faço. Por exemplo, agora estou estudando muitos contos do século XIX, né? São as técnicas dos autores daquela época, que não é que tu tenha que só largar aquilo que está dentro de ti. Tu também tem que buscar algum conhecimento. Da onde vêm as coisas, da onde vêm as escritas dos nossos grandes escritores, né? Porque eles vieram e nos deixaram, né? Então a gente vai lá e a gente busca, e a gente às vezes se depara com alguns que dizem a mesma coisa. Deixa fluir, vai, depois tu vê o que acontece com isso. E é isso que eu acabei indo fazer, estou fazendo, né? Tanto com as poesias, quanto com alguns escritos que eu tenho lá pela metade, outros começando e tal, né? E também para te dizer que eu também sou artista plástica, né? Bacana. Isso já faz assim alguns anos da minha vida, já antes eu pintava, já quando trabalhava no meu salão. E a minha arte plástica, as minhas artes plásticas são coisas que eu tenho muito amor também, né? Pinto telas a óleo, pinto telas acrílicas, né? E a parte artesanal, assim, com objetos também, assim, que eu gosto muito de fazer. Adoro. Diferentes possibilidades de lidar com isso, lidar com a vida, porque eu acho que porque isso foi o que a vida, que a vida trouxe para mim, e eu acho que eu acabei assim lançando mão do que a vida me deu, né? E me dei conta que aqui tem um espaço para apresentar tudo isso, para me fazer feliz com tudo isso, né? E dividir com as pessoas essas coisas que estavam assim, só minhas lá naquele canto. Eu fui atrás de escritos meus que estavam engavetados. Olha só. Que eu não imaginava. Bom que estava engavetado, porque tu pôde resgatar, né? Não jogou fora, porque às vezes a gente faz isso, né? Joga fora. E são coisas que muitas vezes estão ali, que pode nos dar um caminho, assim, né? Nossa, muito grande, um caminho muito bom. Aí eu, né, de se avaliar, nossa, como eu escrevi isso naquela época, né? O que eu posso melhorar até daquela forma que eu escrevi para hoje? Porque a vida é assim, tudo vai mudando, né? Tu vai mudando também, vai vendo de outra forma, tu vai vendo pessoas assim com mais idade que achavam que não podiam escrever. Hoje em dia eu posso dizer para elas que sim, elas podem escrever sim, elas podem pintar sim, elas têm que buscar dentro delas aqueles guardados que elas devem ter lá dentro, né? Talvez assim, não sei se tu te desse conta desse papel que tu tem hoje, com toda essa tua trajetória, né? Assim, não pensei profundamente assim nessa capacidade de atingir, né, um papel maior. Não pensei. Porque essa tua experiência de vida e essa retomada por um caminho da arte, aí na sua ampla, entra a literatura, entra a cultura, enfim, né? Traz sim e pode fortalecer outras pessoas que talvez de alguma forma a vida também foi levando por alguns caminhos, foram tomando algumas decisões e que acham que não tem a possibilidade de resgatar. Sim, temos. Elas têm esse, assim, quando eu disse que eu não pensei que eu tivesse esse papel, eu pensei assim, de uma forma assim que talvez não fosse abranger tudo isso, né? Né? Imagina. Mas, sim, eu já me peguei pensando assim, nossa, quantas pessoas tem que acham que não tem mais como atingir algum caminho, já fizeram a vida, já criaram os filhos, já trabalharam, né? Mas tem aquelas coisas que elas guardaram e que gostariam, sim, que aquilo, mas tem vergonha, acham que não vai fazer direito. Não precisa pensar se vai fazer direito. Eu acho que tem que colocar. Isso. E aí então tu vai aprendendo a lidar com aquilo, sabe? E mostrar para ti, eu não sei se vai pro outro, mas para ti, que as capacidades elas estão guardadas dentro de nós. Sempre, né? Sempre. E aí assim eu descobri isso comigo, em mim. Então é por isso que eu, pensando nisso, sim, eu acho que seria um papel bem interessante para ajudar certas pessoas, né? Algumas, às vezes até jovens que acham que não conseguem, né? Que não gostam. Sei lá, descobrir que é capaz, descobrir que tem, que
O que tu gosta de fazer? A gente vive numa sociedade que o tempo inteiro nos tira sonhos. Nós vivemos uma sociedade onde as coisas estão muito prontas, nos estimulam respostas rápidas e prontas, sem nenhum questionamento, sem nenhuma reflexão. A gente vive numa sociedade onde captura a nossa subjetividade. É uma sociedade líquida, né? Líquida. Ah, caro Bauman. Aí, é isso aí mesmo. É isso aí. Uma sociedade líquida. Então, quando a gente tem essa percepção e se dá conta disso, essa é a nossa responsabilidade. De poder potencializar, sensibilizar, né? E colaborar para criar esse espaço de que é possível. Nós não precisamos o tempo inteiro estar reproduzindo. Nós somos seres dotados de capacidade. Sim. Né? Nós temos sensibilidade, nós temos emoção, nós temos percepção, nós temos cognição. E se nós temos isso, não é somente para a gente sair reproduzindo coisas. A gente está aqui para poder fazer a diferença para a gente e, quem sabe, para outras pessoas. Então, poder refletir que nós somos seres possíveis, capazes, dotados de sabedoria é essencial. Essencial. Então, quando tu traz, que tu abriu esse leque, que tu te deu a possibilidade, tu poderia simplesmente, inclusive, dizer, não, eu já trabalhei. Chega assim, já trabalhei, já criei meus filhos, enfim, a vida não tem mais nada de novo para me dizer. É isso. Lê do engano, né, Patrícia? Lê do engano. Ou muitas vezes, até pior do que isso, mas somente na reclamação. Porque aí a gente muitas vezes pode entrar para esse olhar que tudo é culpa externa, não, nós temos a nossa responsabilidade. Exatamente. Vamos assumir a nossa responsabilidade e vamos olhar, puxa, mas eu já conquistei tais coisas, já fiz tais coisas, que mais? Tem tantas coisas ainda, né? Isso. Tem tantas coisas. Eu me vejo com ainda tantas coisas que às vezes chega a bater assim uma ansiedade, meu Deus, eu quero fazer tal coisa, eu tenho que conseguir fazer tal coisa, porque acaba que tu te dá conta que no tempo passado, uma pessoa a seus 40, 50 anos, ela já não ia produzir mais, ela já era uma pessoa de idade, ela já era uma pessoa que não tinha mais tanta importância assim para a sociedade. Hoje em dia os tempos mudaram, né? As pessoas com mais idade, elas elas estão sustentando famílias, né? Elas estão sendo o braço direito de um neto, né? Os avós, né? Sim. Não é o meu caso, mas eu conheço muitas pessoas que aos 60 anos, 50 anos ou mais, elas estão ali e não podem deixar de pensar naquelas pessoas que elas criaram, que elas colocaram no mundo, que depois tiveram seus filhos e tal. Precisa ajudar, né? Não é alguém que tem que ficar sentada num canto. Eu acho bom isso, porque é uma valorização daquela pessoa, porque a vida está ali, ela ainda faz parte daquele tempo. Porque tem pessoas que dizem, no meu tempo, né? Não, teu tempo é agora. Teu tempo é hoje. Tu está aqui, então tu tem que produzir, tem que ser te mostrar, até para ti mesmo, que tu é capaz. Isso é fundamental, assim, né? Eu acho que essa é uma premissa, e tu traz isso há alguns anos. Nós não tínhamos essa possibilidade, né? Era como se assim, me aposentei, já criei meus filhos, não tem mais nada o que fazer. Não, nós temos muito o que fazer, né? E inclusive nós temos a possibilidade de nos preparar para o momento da nossa velhice. Exatamente. Como é que eu quero envelhecer? Isso, né? Hoje a gente tem muitos falado sobre isso, né? Que é poder envelhecer com qualidade de vida. Exatamente. Qualidade de vida. Às vezes, quando eu comento que eu estou quase me aposentando numa determinada parte da minha vida, né?
Aí me dizia, mas como? Tu vai te aposentar tão jovem? Sim, mas eu não vou morrer. Só vou me aposentar de uma etapa, uma fatia e uma possibilidade da minha existência. Mas eu tenho tantas outras para continuar desenvolvendo. Vai dar o espaço agora para uma outra parte. Isso mesmo. Exatamente. Dar espaço para alguma outra coisa dessas infinitas possibilidades que a gente tem. Mas Yara Alice, nos conte então sobre o Rufinho e seu amigo Chicão. Então, o Rufinho e seu amigo Chicão é uma história que acontece no interior do estado do Rio Grande do Sul, junto ao rio, perto do Rio Uruguai, sabe? Uma sexta-feira esse menino acorda e aquela sexta-feira está diferente na vida da família Rufinho. A família Rufino, que é a família dele. Aí esse menino, um pouco irreverente pela idade dele e pelo tempo que em 1964, ele é um menino que ele foge um pouquinho das crianças daquela época, porque ele tem uma certa irreverência com relação às formas como as pessoas lidam com as crianças naquele tempo. Né? Aquela época ali as crianças não podiam entrar nas conversas de adultos, né? Assunto era de adultos, as crianças tinham que sair da sala, né? As mães, a profissão de professora, ela era muito bem vista naquela época. Então era uma coisa maravilhosa de ser professora naquela época, né? Era um respeito que tu tinha da sociedade. Então a mãe dele é professora e ela é uma mulher preocupada com a educação do filho, né? E aí esse menino tenta não seguir tão à risca assim aquilo que a mãe fica ensinando para ele, dizer, não fala de boca cheia, pede a bênção dos teus padrinhos, né? Então assim ele tenta não passar, ele dá umas dicas leves ali de que ele não concorda muito com determinadas coisas, mas ele é um menino cativante. Né? Ele é uma criança esperta, né? E ele tem um amigo que se chama Chicão, que é um porco. E aí acontece toda uma história com relação a essa amizade que eu não vou contar agora. Né? Não, a gente tem que ler. Porque as pessoas vão ler e vão assim se apaixonar. Então é uma obra pequena, mas ela é muito grande no sentido de onde ela te leva, né? Não precisa ela ter assim 300 páginas, 200 páginas, como eu já escutei de vários leitores, que é um livro assim que assim deixa a pessoa entrar e viajar para aqueles lugares aonde elas encontram o seu interior, né? E o seu tempo, e muitas vezes até nos dias de hoje, elas já me disseram. Então assim, a professora ensinando o próprio filho e o próprio filho que tentando mostrar que o tempo já é diferente naquele tempo, né? E aquele contexto daquele lugar também, da época, onde as pessoas viviam de uma forma como hoje está mais difícil de se viver, né? Como eram as amizades daquele tempo? Como as pessoas se interrelacionavam? Como é que era o inverno, o verão, as noites daquele lugar, naquela época, né? E que contexto histórico a gente vivia com a deposição do presidente, que é um pano de fundo que acontece ali, para situar o leitor até mais adulto e tal, e as nossas crianças, dentro do contexto que a gente vivia naquele tempo, né? Então, assim, o livro não deixou de abranger esse estado de coisas que acontece, né? E que hoje a gente pode trazer, a gente pode debater com as nossas crianças, né? Para que elas possam também entender que lá naquela época, mesmo que não tivesse telefone, que não tivesse as mídias, que não tivesse esse contexto todo que os nossos jovens de hoje têm, que graças a Deus têm, né? Mas que se vivia, e se vivia bem também, né? Como é que era aquilo? Eles não sabem, mas através do Rufinho eles vão ter uma ideia de como que era. Porque isso aí tá bem genuíno, assim, na forma, forma de como era lá, né? E as amizades, o jogo de futebol, o jogo de bolinha de gude hoje, né? Era bolita naquela época. Então, assim, como é que era isso, né? Onde é que era a venda, o armazém, né? Isso então, é muito interessante, assim, porque resgatar a história, né? Às vezes a gente também vive numa sociedade que muitas vezes tenta apagar,
Tenta apagar como se isso fosse modernidade, né? E como se isso fosse algo assim, mas para que ficar cultuando isso? Não é para simplesmente cultuar, é para a gente lembrar de que isso faz parte da nossa história. Faz parte. Nós nos constituímos também dentro desse percurso, né? E o que a gente faz com isso? Poder identificar as coisas que talvez são positivas hoje, né? As dificuldades de hoje, que também há um tempo atrás, e toda a sua época, tem as coisas positivas e tem as suas dificuldades. Isso faz parte. Os personagens que estão tendo vida nessa história, eles também apresentam as suas peculiaridades, né? Porque eles representam realmente esse passado e pessoas que existiram naquela época, né? Assim como a Maide, que é uma das personagens que eu amo dentro dessa história, né? Que ela veio do interior, mais do interior ainda, para cuidar o Rufinho, para ajudar essa família, né? E assim, o leitor deve prestar muita atenção quem é essa mulher. O que ela sente por essa criança? Por que ela sente isso? Por que ela se apega naquela criança? Ali tem mais ou menos alguma coisa que fala sobre ela, né? Muito pouco, porque eu acredito que a gente não pode entregar tudo para o leitor, porque o leitor é inteligente. E quando ele vai lendo, ele também vai criando as suas imagens e ele vai se identificando certas vezes, de certa forma, em muitas coisas, e identificando um passado da sua existência, dos seus antepassados, da sua história, né? E esse interior, Patrícia, ele não precisa ser apenas numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. Esse interior, ele está muito dentro de nós, né? E aqui, inclusive, na nossa amada cidade, Porto Alegre, que eu também amo de paixão, a gente também teve tempos assim, né? Sim. Que desde onde a gente vem, é desses lugares, né? Com os nossos familiares que viviam lá, que viveram lá, que nos trouxeram até aqui, né? Sim, com certeza. É uma história muito genuína, né? Genuína. Nessa simplicidade traz uma complexidade de vida e de experiência que é importante a gente olhar, que é importante a gente refletir, né? E também pensar com os nossos jovens, né, com as nossas crianças e conosco, né? Eu particularmente adoro ler livro de criança, infanto, juvenil, adoro, né? Porque a minha criança, a minha adolescente está sempre aqui comigo, ela não se desprendeu, né? Ela está aqui, a gente precisa disso para alimentar o nosso ser e a nossa capacidade de existir, né? Então, minha Alice, assim, eu quero te agradecer imensamente, né? Acho que agora tu pode estar nos dizendo assim, onde que as pessoas podem te encontrar, né? Quem quiser ter acesso ao teu livro, né? A poder compartilhar, trocar contigo, já com tantas coisas que tu dissesse aqui para nós hoje. Então, eu tenho os meus contatos no Instagram, né, Yara Alice Ramos, tá escrito assim, só chega lá que me encontra, né? No Face também, é o mesmo nome, Yara Alice Ramos, né? O meu e-mail yaraliceramos@yahoo.com.br, né? E o meu contato mesmo, que está, inclusive, na minha obra aqui, né, que eu posso colocar. Deixa eu ver. Não, acho que nesse aqui eu não cheguei a colocar, mas é o contato do meu celular, que é o WhatsApp, que é 98114-2712, né? Tá. Ok. Tu queres finalizar com alguma leitura? Bom, já que nós já falamos bastante do Rufinho, esse homem chicão, que eu espero que as pessoas gostem, entrem nesse lugar, se divirtam muito com esse menino, eu agora vou aproveitar e vou ler uma poesia, porque eu também sou poeta, né? Então vamos chamar a poeta para fora aqui, e eu vou ler uma poesia, O Peixe, tá? E que começa assim: sonhei que não queria acordar, sonhei que um peixe veio me beijar,
Ai, que susto quando eu ouvi o peixe falar e contar das maravilhas do fundo do mar, da união que existe por lá, que não existe destruição, somente cadeia alimentar. Ai, mas que susto quando eu vi os olhos do peixe marejar. Ele deu uma volta ao meu redor, como a me acariciar, e pediu para um recado ao homem eu entregar. Que emprestam a casa deles para o homem brincar, mas não brincar de matar. Que eles não comem as coisas que o homem joga no mar, e a vida marinha precisa continuar. O peixe deu uma viravolta tão linda e sumiu no fundo do mar. Que pena eu senti do homem, que dó eu senti do mar. Eu ouvi o peixe falar, eu vi o peixe chorar, senti o peixe beijar, e o beijo dele eu não queria acordar. Olha, puxa, que lindo. A gente só cabe a gente respirar, compreender e entender, né? Para que a gente também, nesse ecossistema, que a gente não está sozinho aqui. A gente faz parte de um todo. Né? E assim como a gente tem que cuidar do nosso templo interno, a gente tem que cuidar desse templo que é o planeta. Que a gente possa ser responsável, né? Isso, e assim, ó, eu acredito que não fique distante da história do filho, né? Porque esse fala de um tempo mais genuíno, mais natural da sociedade, né? E o peixe pede que talvez isso continue, né? Quem sabe, cuidem mais da natureza, né? Cuidem mais de si, das suas vivências, né? Porque daí a gente também está aqui no mar trazendo vida. Isso, né? Exatamente, exatamente. E acho que com essa reflexão tão importante que a Alice nos traz hoje, a gente agradece profundamente a tua participação, né? Trazendo tanta coisa importante pra gente, né? Da tua sabedoria, da tua existência, da tua caminhada, para poder nos suscitar a esperança, o sonho e suscitar que todos nós somos possíveis de fazer aquilo que está dentro da nossa alma, daquilo que vibra o nosso coração, né? E com essa poesia, então, eu te agradeço profundamente, né? Te desejo uma linda caminhada, né? Obrigada, Patrícia. E desejo a todas, todes, como sempre eu digo aqui, que sejamos luz e paz. Até a próxima. Que assim seja.